Foi confirmado para o dia 22 de junho o duelo entre Robert Whittaker e Khamzat Chimaev pela categoria peso médio. Essa luta é a principal do evento que vai acontecer na Arábia Saudita, ou seja, uma leve vantagem ali para o Khamzat Chimaev por conta da torcida local. Porém, eu quero falar aqui sobre não favoritismo por conta da torcida, mas favoritismo no geral. Nas bolsas de apostas já tem um favorito, e o favorito é o Khamzat Chimaev. E nesse vídeo eu vou falar sobre esse favoritismo, vou dar minha opinião, vou trazer dados, vou trazer aqui todo o fundamento do que eu acho e claro que eu quero saber também a opinião de vocês aqui nos comentários. Bom, começando com o casamento da luta em si. É um bom casamento? Eu acho um casamento interessante do ponto de vista da qualidade da luta e também do entretenimento em si. Agora, se a gente for olhar o ranking, eu não acho que faz muito sentido pro Whittaker. Ele está na terceira posição, né? É um cara que tá ali na beira, né, de disputa de cinturão, um cara que tá ali no topo, um cara que é ex-campeão, né? Um cara que tá numa posição, tem uma história na categoria muito grande. E ele tá pegando o Chimaev, que tá, né, recém-chegado ali, tá na 11ª posição, né? Então é um cara que não tá nem no top 10. Então assim, pro Chimaev não faz sentido, né? Pro casamento da luta eu falo, né? O casamento da luta, colocar o Chimaev contra o Whittaker não faz sentido. Agora, pro Chimaev, pro lutador, é excelente essa luta. Ele tá tendo a oportunidade de vencer o top 3, né, e ficar ali na quarta ou às vezes na própria terceira posição. Então pro Chimaev é maravilhoso. Claro, se ele perder atrapalha um pouco, mas ele não vai descer da 11ª posição por conta disso, vai ficar ali ranqueado, né? Então, pro Chimaev o risco é pequeno, né? Agora a recompensa é absurda. E pro Whittaker é exatamente o oposto, né? Ele tem a recompensa, alguma recompensa? Tem. A recompensa de vencer um cara com muito nome, muito hype, bababá. Então, beleza, tem essa recompensa. Agora, ali no ranking em si, não vai mudar muita coisa, né? Porque ele já tá na terceira posição. O que mudaria é que, sei lá, ele ia ter a chance pelo cinturão ali e tal, mas aí qualquer outro nome ele teria. Então, não tem muita coisa a não ser realmente bater um nome com muita fama. Então, é o que eu falo, a gente tem que separar em partes, né? A gente pegando o casamento da luta, olhando a luta, o duelo, o confronto, é muito interessante. Agora, pro Chimaev, né? A luta pro Chimaev, indo por esse lado, né? A gente tem uma grande vantagem para ele, uma luta realmente muito interessante. Agora, pro Whittaker não é muito, né? Então são três visões distintas, a visão do lado do Whittaker, do lado do Chimaev e do lado do próprio UFC. Bom, a gente como espectador, eu acho que é uma luta realmente muito interessante. A gente tem mais ou menos a mesma visão do UFC, né? É uma luta realmente que vale a pena de assistir, entretenimento, qualidade, enfim, muitas perguntas vão ser respondidas nessa luta. Mas vamos falar da luta em si, então. Vamos deixar esse papo pra lá. Bom, o duelo, na minha opinião, é interessante por quê? Porque a gente tem aqui um dilema de jogo, né? A gente tem o Whittaker, que é um cara que eu sempre falo que é muito bom, muito rápido, ele precisa de espaço, e a gente tem o Chimaev, que é um cara que, como base do jogo, é um cara que tira espaço do adversário para poder derrubar, né, para poder esmagar, para poder colocar pressão, né, fazer aquela isometria, cansar o adversário, afogar o adversário. Só que qual que é o dilema? É só se o Whittaker vai conseguir manter a distância e movimentar o suficiente, ter um footwork suficiente para poder sair desse jogo e o Chimaev ficar tentando derrubar? É só isso que se resume? Não, né? A gente tem um grande detalhe. O Chimaev nunca lutou 5 rounds e aqui é o problema para ele, né? Porque esse estilo de jogo dele exige muito fisicamente. A gente tem algumas exceções que conseguem fazer esse tipo de estilo de luta, de jogo, por 25 minutos, que era o Khabib Nurmagomedov. Ele conseguia por 25 minutos andar para frente, te esmagar na grade, te derrubar, e se você levantar, te derruba de novo, tem recorde de queda. Então é o cara que tinha um físico perfeito para aquele tipo de jogo e por isso ele é tão bom, né? Ele tinha um estilo de jogo que casava com a capacidade física dele. Agora, o Chimaev, na minha opinião, não tem hoje essa capacidade física compatível com esse jogo dele. E a gente viu isso em várias lutas. Contra o Kamaru Usman, por exemplo, né? Na última luta dele, que foi no peso médio, o Usman pegando a luta em cima da hora, então dá para ver o desgaste físico. Contra o Durinho. Então, será que contra o Whittaker, um ex-campeão, um cara que fez diversas lutas de 5 rounds, lutas contra o El Romero, que conseguiu inclusive derrubar ele, né? Mas ele conseguiu passar por essas dificuldades, né? Ele tá acostumado a fazer uma luta longa, a pegar caras que vão tentar derrubar ele, a pegar caras muito fortes fisicamente, e conseguiu, né, passar por tudo isso. Então, será que se o Chimaev não conseguir acabar com a luta no começo, que é algo que ele faz geralmente, né? Primeiro, segundo round, e a luta durar, como será que ele vai lidar com a trocação do Whittaker, né? A gente viu o Chimaev engolindo diversos golpes quando ele começa a ficar cansado. E você engolir golpe de um Whittaker,
que usa muito bem a distância, muito rápido, muito técnico, tem uma variedade muito grande de golpes. Então, será que vai dar, né? Então, acho que a maior pergunta é essa. A gente tem a pergunta se o Chimaev aguenta 5 rounds e se o Whittaker aguenta a pressão do começo. Meio que vai ser esse o duelo, né? Porque eu realmente acho que se a luta for acabar no começo, vai ser com uma vitória do Chimaev. E se a luta durar, provavelmente vai ser com uma vitória do Whittaker. Agora, para poder responder essas perguntas, a gente tem que tentar se basear no que a gente tem de fato, de histórico, né? Se a gente for olhar ali os dados do Whittaker em si, ele tem realmente uma boa defesa de quedas, né? Ele tem 82% de defesa de quedas. Se a gente for olhar ali as quedas que ele levou uma queda contra o Dricus du Plessis, por exemplo. Só que ele só foi dominado por 57 segundos no total da luta, ou seja, por mais que tenha recebido uma queda na luta, ele só foi dominado por menos de 1 minuto. Então, não deu para fazer essa estratégia de sufocar. Se a gente for voltar a outras lutas, tem lutas que o Whittaker que derruba, né? Derrubou o Adesanya ali 4 vezes, derrubou o Marvin Vettori, derrubou 4 vezes o Kelvin Gastelum, que é um wrestler, né? Derrubou o Darren Till, enfim, várias lutas ele que derruba. Só que às vezes acontece dele tomar queda. Ele tomou 3 quedas do Yoel Romero, por exemplo, em uma das lutas que eles fizeram, e aí sim ele sofreu um domínio maior. Numa luta de 5 rounds, ele acabou sofrendo ali um domínio de 4 minutos e 20. É um bom domínio, só que o Yoel Romero, na minha interpretação, né, não sei na de vocês, ele tem mais força física do que o Chimaev. O Chimaev tem pressão, tem gás ali, provavelmente mais gás que o Romero, pode até ser, mas o Romero é uma máquina de força e de peso, né? Tanto é que tinha dificuldade para bater peso. Na outra luta, o Romero derrubou o Whittaker 4 vezes e teve um domínio de 5 minutos, um pouco mais que da outra, mas ainda assim, em nenhuma das duas lutas foi suficiente. Mesmo o Whittaker tomando essas quedas todas, nas duas lutas, ele conectou muito mais golpes significativos. E detalhe, né, a gente teve uma das lutas que o Whittaker ainda tomou os knockdowns e, né, deu aquela sofrida, e as duas lutas foram lutas da noite, né? Então, a gente consegue pegar por esse histórico que o Whittaker pode eventualmente tomar queda de caras bons, né? De alguns caras que ele realmente não toma, de alguns caras bons ele toma, mas ele sobrevive. Por mais que ele seja dominado, ele ainda luta por 25 minutos e continua entregando luta. Então, a gente olhando pro retrospecto, fazendo a mesma coisa, o retrospecto do Chimaev, a gente tem o Chimaev se desgastando, caindo de rendimento, recebendo muitos golpes, né? Conseguindo ali, na bacia das almas, vencer uma luta de 3 rounds, como foi com o Kamaru e como foi com o Durinho. Então, eu acho realmente que é uma luta difícil de se dar palpite. As bolsas apontam o Chimaev com um leve favoritismo, mas eu ainda tenho dúvida, tá? Eu ainda tenho dúvida de favoritismo. Eu acho realmente que andar pra frente e tal é um antijogo pro Whittaker, vai atrapalhar ele. Porém, eu não acho que o Whittaker vai ser atropelado no primeiro ou segundo round. Eu acho que ele consegue aguentar o tranco. E se ele aguenta o tranco, a gente sabe que o Chimaev vai desandar. E se essa luta chega em quarto, quinto round, eu não consigo ver o Chimaev conseguindo ainda manter ritmo, pressão e sufocando o Whittaker e o Whittaker sem fazer nada. Eu acho que o Whittaker vai acabar sobressaindo, né? Então, por eu achar que a luta deve durar pelo menos 3 rounds, eu acho que o Whittaker deve ser um leve favoritismo, assim, na minha interpretação. Eu falo eu acho, né, sendo que é a minha própria opinião, porque eu não peguei pra reassistir e fazer aquele vídeo detalhado, que eu posso fazer depois, né? Eu tô trazendo aqui a notícia recente, né, e interpretando aqui por cima. Então, por cima aqui, eu tenho a opinião de que o Whittaker vai ter dificuldade na luta, vai passar um aperto, vai provavelmente tomar queda, provavelmente vai sofrer um domínio ali, vai ter que passar um perrengue, porém, eu acho que a experiência e o costume de fazer lutas longas vai favorecer ele. O Chimaev vai se desgastar, não vai conseguir lidar com a trocação depois com o Whittaker rápido e movimentando e tal, e aí vai acabar se enrolando. Então, eu acho que o Whittaker é um pouco demais por enquanto, pro Chimaev. Eu acho sim que o Chimaev tem capacidade de ser campeão dessa categoria, mas eu não sinto ainda que ele está pronto pelas performances mais recentes dele. Então, eu chuto sim que o Whittaker é um leve favorito para essa luta, mas é realmente uma luta difícil. Se o Chimaev atropelar mesmo o Whittaker no primeiro, segundo round e tal, realmente vencer como as bolsas apontam, eu acho que ele vai entrar no top 5 e provavelmente vai ter uma oportunidade pelo cinturão, o que pra ele seria maravilhoso. Bom, então essa é a minha opinião. Mais uma vez estou discordando aqui das bolsas, né? Por pouco, né? As bolsas colocam um pouco o Chimaev favorito, eu só tô vendo um pouquinho do contrário por conta dessa experiência toda que eu falei, do costume e tal, e das performances recentes do Chimaev. Mas enfim, vai saber o que vai acontecer. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa luta? Vocês acham que o Chimaev realmente é favorito contra o ex-campeão
acham Robert Whittaker ou vocês acham que o Whittaker tem condições de bater de frente com o Chimaev e fazer ele dar uma acalmadinha no hype dele, dar uma freada no hype dele? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, cria sua conta na Stake, a parceira oficial de apostas do UFC aqui no Brasil. O link tá aqui no comentário fixado e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!